Olá, sejam todos bem-vindos a mais este programa Sabedoria para Viver Bem. Aqui a cada episódio nós temos tido um aprendizado que o Senhor, através da sua palavra, nos deixou. E o Espírito Santo trabalha nas nossas vidas, nos nossos corações, na nossa mentalidade, para nos trazer crescimento espiritual e também pessoal, em todas as áreas da vida. E hoje nós temos um tema interessantíssimo, porque nós vamos falar sobre empreendedorismo. E para nos ajudar neste tema, com este assunto, sempre a presença aqui do nosso pastor João Carlos Braga. Seja muito bem-vindo, pastor. Paz do Senhor, pastor Wallace, a paz do Senhor a todos aqueles que estão conosco neste programa. E mais uma vez, nós vamos tirar exemplos bíblicos para mostrar como a sabedoria de Deus pode nos auxiliar no nosso dia a dia, até mesmo nas questões seculares, porque a sabedoria de Deus serve para tudo na nossa vida. Excelente, é isso. E nós temos um convidado especial. Nós estamos falando do Pedro Viana, o obreiro da nossa igreja, que é administrador e gestor de negócios. E ele vai falar para nós detalhes sobre o empreendedorismo, aquilo que você aplica até mesmo na sua vida pessoal, dentro de casa, em todas as áreas da vida, né, Pedro? Seja muito bem-vindo. Isso mesmo. Muito obrigado pelo convite, pastor. Vamos falar aqui um pouco sobre o comportamento empreendedor, como que isso é importante tanto nos negócios quanto na nossa vida pessoal. Excelente. Então, para darmos sequência já neste assunto, como sempre fazemos em todos os nossos episódios, nós trazemos a palavra do Senhor, que é o nosso manual, é a nossa base de vida. E, pastor João Carlos, a Bíblia, ela tem exemplos para tudo, ensino para tudo. Qual é o texto hoje que nós vamos trabalhar para falar sobre empreendedorismo? Lembrando que o nosso tema, nesse primeiro episódio, é o comportamento empreendedor. Traz para nós uma personagem bíblica, um texto histórico para embasar esse assunto. Wallace, para que nós possamos falar sobre este assunto, foi escolhido um personagem que é o Neemias. E a palavra do Senhor diz no próprio livro de Neemias, capítulo 2, verso 18, fala o seguinte: Então lhes declarei, como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram, levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. Vamos entender esse texto? Neemias antes ele estava na Pérsia, ele estava em Suzã, e ele toma ciência de que Jerusalém precisava ser reedificada. Ele ia começar um trabalho, ele ia empreender aquela cidade, fazer com que ela voltasse a ser uma cidade habitada, fazer com que ela voltasse a ser uma cidade que funcionasse normalmente. E ele leva este assunto ao rei, e o rei pergunta para ele o que ele precisa, e Neemias tem todo um planejamento em cima disso. Aqui, no texto que nós acabamos de ler, ele está conversando com pessoas que estão em Jerusalém, com pessoas que vão estar junto com ele nessa empreitada de edificar aquela cidade. E ele está falando o seguinte: já antes de começarem a pensar nisso, ele já tinha colocado isso diante do Senhor, Deus tinha lhe dado palavras de encorajamento, e o rei também, não somente uma questão espiritual, mas até mesmo uma questão secular. O rei da Pérsia tinha dado a ele orientações e até mesmo condições de materiais que ele precisaria usar. Eu acho que a partir daqui a gente tem bastante material para trabalhar a respeito de empreendedorismo durante o trabalho de Neemias em Jerusalém. É isso mesmo. E veja, Pedro, hoje você está aqui para falar sobre esse tema, comportamento empreendedor. E Neemias, como o pastor João Carlos citou, ele teve um comportamento que reluz, ele traduz isso que nós queremos falar aqui. Ele não foi de qualquer forma, né? Ele se preparou antes, até mesmo quando ele ainda estava lá com o rei, ele fez um preparo, as suas atitudes, tudo ajudou, né? Ou seja, tudo que ele preparou resultou nas positividades da ação de Deus na vida dele. Então, traz para nós esses comportamentos empreendedores. É importante nós abordarmos o seguinte: o comportamento empreendedor, ele pode ser utilizado para diversos aspectos em que nós estejamos inseridos.
Então, o comportamento empreendedor, ele está atrelado tanto à pessoa, ao indivíduo, nós vamos chamar isso de intraempreendedorismo, então, né? Pode estar atrelado ao indivíduo no seu local de trabalho. Então, tem muita gente que pensa que comportamento empreendedor é algo que acontece só numa relação de compra e venda. Isto é, eu tenho um negócio e aí, por isso, eu me torno empreendedor. Mas nós podemos ser empreendedor como funcionários, como colaborador de uma empresa, por exemplo. E, obviamente, podemos ser empreendedores na gestão de um negócio. Então, Neemias ali, ele empreende, né, uma atividade através da necessidade. Isso também é importante a gente entender isso. O empreendedorismo, ele se dá ou pela necessidade ou pela oportunidade. A oportunidade é quando nós temos um recurso, recebemos uma herança, por exemplo, ou acumulamos um valor do trabalho, do nosso esforço, né, na família, e aí nós aplicamos isso em algum empreendimento para que nos dê retorno. Certo. E aí, naturalmente, pode ser um negócio. Mas Neemias aqui, ele empreendeu numa necessidade. Ele viu uma situação e ele falou, eu preciso ir lá resolver, eu preciso ajustar isso. Então, nós vamos abordar um pouco aqui sobre o comportamento empreendedor e principalmente quando nós vemos uma necessidade de empreender algo. Então, você citou empreender por necessidade e oportunidade. Ele mencionou que Neemias foi por necessidade, ou seja, ele sentiu a necessidade do povo dele em Jerusalém, a necessidade da cidade. E olha, nós vamos aqui já abrir um texto que está em Neemias, capítulo 1, versículo 4, que diz assim: E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Era aquilo que moveu o espírito de Neemias, o coração de Neemias voltado para o seu povo, para Jerusalém. Não é isso? Isso. E traz para nós esse relato, essa situação, essa necessidade, essas características de um comportamento de empreendedor. Muito bom. A gente vê aqui, por exemplo, nesse texto que nós citamos, uma característica que é de iniciativa e a gente pode comparar aqui também, tornar semelhante à proatividade. Neemias ficou sabendo de algo que estava acontecendo e ele tomou uma iniciativa de, vamos dizer assim, ir lá resolver. Certo. Ele falou, olha, eu enxerguei isso e eu preciso ir lá cuidar da situação da cidade, do meu povo, eu vou ajudar. Neemias tinha até Mas não podia ser de qualquer forma. Não podia ser de qualquer forma. E isso é muito importante, nós, enquanto empreendedores, porque nós estamos falando de um comportamento empreendedor. Isso. E o comportamento empreendedor, ele precisa estar em nós. Não importa onde nós estejamos, como eu falei. Então, a gente precisa observar, ou ao saber das coisas, ter iniciativa. Eu não posso deixar para lá. Neemias poderia ter feito isso. Escutei essa notícia, ok, absorvo ela aqui, e dá tudo bem, vou continuar servindo o rei, aqui fazendo o que eu estou fazendo já há algum tempo, e está tudo certo. Mas não, Neemias, quando ficou sabendo daquilo, ele resolveu fazer. Ele teve a iniciativa, a proatividade de ir lá e ajudar o povo. Um comportamento empreendedor, ele é dessa forma. Eu enxergo alguma coisa no meu local de trabalho, se eu vejo que tem oportunidade, que eu posso ter iniciativa, que eu posso auxiliar a minha liderança de alguma forma, ou no meu próprio negócio, ou eu querendo montar uma empresa, por exemplo, eu preciso ter iniciativa. Eu não posso esperar que as coisas aconteçam de mão beijada, como a gente costuma dizer, né? Simplesmente aparece ali e vão ver o que vai acontecer. Não, eu preciso ter iniciativa, eu preciso correr atrás, eu preciso buscar as informações, eu preciso planejar, etc. Preparar, né? Exatamente. Pedro, eu queria te perguntar, há uma situação aqui no capítulo 2, no verso 6, eu queria te perguntar sobre essa parte aqui, né? Diz assim: Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele, quanto durará a tua viagem? E quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Disse mais ao rei: Se ao rei parece bem, deixe-me cartas para os governadores da além do rio, para que me deem passagem até que chegue a Judá, como também uma carta para Asaf, o guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa e para o muro da cidade, e para a casa em que eu houver de entrar. E o rei me deu segundo a boa mão de Deus sobre mim. Você pode falar sobre isso para nós?
nós vemos aqui uma característica muito importante, que é do planejamento. Neemias, ele se planejou para poder fazer essa viagem. Então, quando o rei pergunta a ele, olha, quanto tempo? Ele determina um tempo. O planejamento, por exemplo, que nós fazemos do nosso dia a dia. Eu preciso determinar tempo das coisas. Eu preciso saber quando que vai acontecer, até quando eu posso ir. Eu preciso determinar quanto eu vou fazer daquele planejamento. Então, isso aqui, a gente está falando, e Neemias está trazendo para nós, uma aplicação, como eu vou sempre trazer isso, da nossa vida e aonde quer que nós estejamos inseridos, qualquer ambiente. Então, seja no meu local de trabalho, eu preciso planejar minhas tarefas. Eu não posso simplesmente acabar o dia e esperar que o outro dia aconteça para que eu vá fazendo as coisas a toque de caixa, né? De qualquer maneira, ou esperando que as coisas aconteçam para eu tomar decisões. Imagina isso acontecendo no negócio. Eu esperar que o cliente entre, por exemplo, dentro da minha empresa para eu saber se eu vendo ou não. Então eu tenho que planejar. Eu preciso de metas para isso. E aqui Neemias traz isso. Então, olha, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso de tal coisa. Assim a gente precisa ser como empreendedores, seja das nossas vidas, seja de um negócio, e inclusive, principalmente, se eu for montar um negócio. Eu tenho uma ideia, eu preciso planejar para ela. Eu não posso simplesmente olhar, vou lá no banco, peço um empréstimo e vamos ver o que vai dar. Não, eu preciso planejar, colocar aquilo no papel, tirar a ideia da cabeça, colocar no papel, detalhar ela, às vezes fazer um plano de negócio para aquilo que eu vou aplicar. E assim conseguir ir executando posteriormente. Você está dizendo que Neemias, então, ele está planejando aqui a questão de tempo, a questão da madeira, tudo isso já é o planejamento antes do empreendimento começar. Exatamente. Ele já, ali no seu consciente, não é no inconsciente, seu consciente, ele já preveu algumas atitudes, algumas coisas que ele precisaria, inclusive, para poder restaurar os muros e as portas da cidade. E planejamento se aplica em tudo, né? Na nossa vida, a sua vida pessoal, financeira, a sua vida doméstica, como família, sem planejamento, qualquer negócio sem planejamento está fadado à frustração, né? Então, exatamente. Existem mais características aqui, Pedro. Você já falou de algumas características, mas tem um versículo aqui, Neemias capítulo 2, verso 17. Então lhes disse, bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada, e que as suas portas têm sido queimadas a fogo. Vinde, pois, reedifiquemos o muro de Jerusalém e não estejamos mais em opróbrio. Então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei, que ele me tinha dito. Então disseram, levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram suas mãos para o bem. Qual a característica que nós podemos extrair desse texto? Nós vemos aqui uma ação de liderança. O Neemias chama o povo, as pessoas ali, faz um convite, faz uma mobilização. Olha, nós precisamos, vamos lá fazer. Ele não deixou que os outros fizessem. Nós, enquanto empreendedores, uma das nossas características que nós precisamos ter é de liderança. Inclusive líder de nós mesmos. Isso. Como nós estávamos falando, eu não posso esperar que as coisas aconteçam, que os outros determinem o que eu preciso fazer. Imagina, na igreja, por exemplo, eu vou esperar que as coisas aconteçam quando o pastor determinar o que tem que acontecer. Não, será que eu não posso ir lá molhar as plantas? Uma será iniciativa. Que eu não posso? Exatamente. Então isso é liderança de nós mesmos. O que eu preciso fazer? Como é que eu vou agir? No local de trabalho, da mesma forma. Por que não eu juntar algumas pessoas, alguns colegas de trabalho e tentar resolver uma determinada situação que está posta? No negócio, às vezes eu tenho ali fornecedores que eu preciso ser líderes dele porque eu tenho que dizer assim, olha, eu preciso disso para tal prazo, vem cá, me ajuda aqui nisso assim. Tem os meus colaboradores, os meus funcionários que eu preciso ajuntá-los e organizá-los e levá-los aonde eu preciso chegar. Porque Neemias tinha um objetivo. Ele queria reconstruir os muros, ele queria consertar a cidade. E ali ele precisou, enquanto líder, ajuntar um povo para que pudesse com ele fazer. Sozinho ele não ia conseguir recuperar os muros de Jerusalém. Perfeito. Pedro, eu estou pensando aqui, né, do jeito que você está falando, estou me lembrando de uma reforma que eu fiz uma vez na cozinha e tinha o trabalho do marceneiro e tinha o trabalho do pedreiro. O pedreiro ia quebrar tudo para poder trocar
azulejos, trocar piso. O eletricista tinha que fazer a fiação e o marceneiro tinha que entrar com os móveis. Mas não adiantava nada o marceneiro estar com os móveis prontos no dia que o pedreiro ia começar a quebrar. Né? Então aí que eu acho que entra essa questão da liderança. Os contratos foram feitos para o marceneiro, você vai trabalhar de quanto? Eu vou levar 30 dias, então vou começar 1º de junho e terminar 30 de junho. Aí eu já avisei o marceneiro. Olha, eu preciso dos móveis dia 1º de julho. É mais ou menos isso, né? Essa organização. A gente fala muito de empreendedorismo, pensando até em abrir um negócio, mas até quando você vai fazer uma obra na sua casa, você vai precisar desse planejamento e dessa liderança de organizar cada um daqueles que vão trabalhar naquela obra, não é isso? Exatamente, porque senão nós teríamos ali cada um na sua sentença fazendo o que quisesse. O pedreiro ia puxar para o lado dele, o marceneiro ia puxar para o lado dele, quanto antes, ou ia demorar demais, ou um ia entrar na hora errada. Então a liderança, ela precisa estar posse exatamente para organizar as coisas, os tempos e os movimentos daquilo que precisa ser feito. Aqui nós temos um exemplo onde o objetivo era reformar uma cozinha. Então, eu preciso chegar no final disso aqui com a cozinha pronta. Como é que eu organizo isso? Quem entra primeiro? Quem vai depois? Quanto tempo isso vai durar? Então, o líder, ele organiza todos esses, como eu disse, tempos e movimentos das coisas que precisam acontecer. E eu quero chamar aqui a atenção da nossa audiência, e quando nós estamos falando de comportamento empreendedor, nós não estamos falando apenas de uma porta de comércio, mas é você cuidar bem da sua vida financeira, da sua conta, dos seus valores, da sua família. Esse espírito de liderança, ele cabe em cada detalhe da sua vida. Quando você age com este comportamento empreendedor, tudo vai bem porque o Senhor abençoa e prospera. Wallace, já que a gente está falando sobre liderança, né, tem 2 versículos aqui do capítulo 4, que são os versos 16 e 17, que eu queria pedir para o Pedro falar para nós sobre isso. Né? E sucedeu que desde aquele dia, metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade deles tinha as lanças, os escudos, os arcos e as couraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá, os que edificavam o muro, e os que traziam as cargas, e os que carregavam, cada um com uma mão fazia a obra, e na outra tinha armas. O que você acha disso, Pedro? É muito interessante, eu acho muito interessante esse versículo, porque ninguém espera, numa construção, alguém usando os seus equipamentos, vamos dizer assim, de pedreiro, e empunhar uma arma na outra. É verdade. E o contrário também, eu vou para uma guerra, né, e vou segurando aqui também um balde de cimento, vamos supor, né? Não faz sentido isso. Mas diante daquela situação, Neemias precisou usar, podemos dizer assim, a criatividade, porque ele estava diante de 2 cenários. E como é que ele sairia dos 2? Ele precisava enfrentar os 2. Os muros não podiam deixar de ser construídos, mas uma possível guerra, os inimigos também estavam para atacar. Então o que ele fez? Olha, numa mão você vai segurar suas ferramentas para poder restaurar o muro e na outra você vai segurar a sua espada. Você tem que estar pronto para as 2 coisas. Isso é uma característica de criatividade. Então, nós, enquanto empreendedores, com o comportamento empreendedor, uma característica é essa, nós precisamos ser criativos. E às vezes inovadores, como eu disse, não espera isso. Então, se adaptar à situação, né? Exatamente. Então a criatividade é isso, é você pensar uma outra forma de executar as atividades que você precisa desempenhar. Inclusive para você, olha, eu estou passando num momento na minha família onde os meus recursos estão mais escassos. Perfeito. O que eu faço? Eu vou, mais uma vez, e isso é uma coisa que nos domina, que é sempre esperar que as coisas aconteçam. E a criatividade, ela nos tira dessa situação. Isto é, eu começo a pensar, e às vezes, olha, o pensar para ser criativo é ir elencando no papel o que eu posso fazer. Então, o meu recurso está escasso na minha casa. O que eu posso fazer? Eu posso trabalhar como motorista de um aplicativo? Eu posso buscar uma segunda atividade? O que é que eu faço? O que eu desempenho bem? Eu tenho alguma destreza? Olha, eu sou motorista de ônibus, mas eu sei que eu cozinho muito bem. Então, de repente, olha, junto ali com a família, com a esposa, olha, eu vou passar a produzir pão, por exemplo,
E no ônibus eu vou começar a distribuir pão, vender para os meus passageiros. Por que não? Isso é ser criativo. Eu estou pensando ali uma outra forma de trazer sustento para minha casa. E aí, naturalmente, pode surgir daí um negócio? Claro que pode. Mas um local de trabalho, como nós demos exemplo também, é importante eu olhar. Às vezes a gente se encontra no nosso trabalho com uma situação que é uma barreira, que parece ser impossível de ultrapassar. Olha, levantou-se uma situação aqui, a gente precisa resolver, mas a gente não tem solução. Opa, peraí, será que a gente não tem mesmo? Eu gosto de usar um exercício para criatividade que é assim, e se? E se eu fizesse tal coisa? E fugindo totalmente daquilo que é prático, daquilo que a gente fala, tinha que ser assim. Não, peraí, e se fosse de outra forma? E se? Eu vou trazendo vários e se, até que eu encontro um e se mais criativo e mais aplicável a determinada situação que eu estou enfrentando. Muito bom. O Pedro é administrador e a sua expertise é gestor de negócio, então ele traz dicas, traz ferramentas, traz tudo que a pessoa precisa, ele traz para poder auxiliar e ajudar. Mas Pedro, também tem outras características. Olha, aqui em Neemias 4:7 diz assim: E sucedeu que, ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios e os amonitas, as doditas, e tanto que ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as roturas se começavam a tapar. Eles iraram-se sobremodo, ligaram-se entre si todos para virem guerrear Jerusalém e para os desviarem do seu intento. Porém nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles, de dia e de noite, por causa deles. Ou seja, o cenário era todo adverso, eles poderiam desistir daquela situação. Exatamente. O que nós podemos aprender aqui? Nós vemos aqui uma característica de persistência. E veja, ser persistente não é ser insistente. Muitas pessoas confundem isso e acham que insistência é eu persistir. Não é. Insistência é eu fazer da mesma forma, sempre querendo chegar a um determinado lugar sem mudar o meu trajeto. Então, isso é ser insistente. Você sabe que você sempre vai chegar no erro. O erro vai permanecer, porque você está sendo insistente. Eu estou sendo insistente. Agora, ser persistente é não. Eu sei aonde eu quero chegar. Tentei uma forma de chegar, não consegui, vou tentar outra. Não é a mesma. Certo. Isso é importante. E aqui, Neemias, ele estava com diversas situações ali que, como o senhor disse, poderia desanimá-lo. Ele poderia olhar e falar assim, não vai dar para construir esse muro, não. É muita guerra que se propõe contra nós, são muitas batalhas que a gente está enfrentando aqui, não dá, vou desistir, vou voltar lá para o rei, porque eu só estava servindo o rei, aquilo ali para mim era tranquilo. Pessoal, vamos desistir, não dá, o outro vem aqui e constrói. Mas não, Neemias foi persistente. E isso é muito importante na hora de você empreender, seja no seu negócio, seja no seu local de trabalho e seja na sua vida. Às vezes nós nos deparamos com algumas barreiras que nos fazem desistir, nos fazem desanimar, e isso nós não podemos ter. Nós precisamos persistir, fazer de uma outra forma, mas persistir. Amém. Glória a Deus. Muito aprendizado, né, Pastor João? Bastante. Esse episódio está rico. Eu acho que dá para fazer um outro. Vamos sim. Olha, então já fica aqui o convite. Eu quero encerrar esse episódio com um versículo, porque aqui nós aprendemos a sabedoria que o Senhor tem nos transmitido. E em Provérbios capítulo 31, verso 16, diz assim: Examina uma herdade e adquire-a. Planta uma vinha com o fruto de suas mãos. Quando você aplica esses princípios, esses preceitos eternos de sabedoria que o Senhor nos revela através da sua palavra, com temor, com gratidão, com busca ao Senhor, Ele nos prospera em todas as coisas. Deus tem nos abençoado grandemente. Pastor João, mais uma vez obrigado pela sua presença. Fique à vontade. Eu que agradeço de poder estar aqui. E já quero, junto com você, fazer um convite para o Pedro, para a gente gravar um outro programa. Eu acho que devemos. Que eu acho que tem mais assunto para a gente falar sobre isso. Tem bastante. Especialmente da sabedoria de Deus na nossa vida. Pedro, então olha, vamos continuar. Amém. Esse episódio encerra por aqui, mas nós vamos continuar com o Pedro aqui e vamos falar mais sobre empreendedorismo. Pode ser? Amém. Pode, claro. Estamos à disposição. Amém.
Fica o convite para o próximo episódio nós continuarmos aqui com esse convidado, Pedro Viana, administrador, gestor de negócio, que vai trazer mais dicas, mais assuntos sobre empreender na sua vida, em qualquer área da sua vida, nos seus negócios. Deus nos abençoe e até lá!